A revelação requer liberação. Encontramo-nos no meio de um conflito difícil, e estamos estupefatos e frustrados. Pegamos o conflito, e o colocamos contra a luz, e o olhamos de todas as facetas, colocamos sobre a mesa, e andamos em volta dele olhando para ele, como se fosse falar. Nós o carregamos conosco, guardamos e retiramos apenas, para descobrir que nada mudou. Esperar alguma determinação, como se o tempo tivesse alguma influência na dificuldade. Essas provações e testes em que nos encontramos, fazem parte deste maravilhoso organismo chamado vida. Não podemos ser mais espertos que eles, ou ultrapassá-los. Eles vêm sem aviso na maioria das vezes. São os visitantes surpresa à sua porta, que não estamos preparados para receber. Nós nos perguntamos por quê? Qual é o propósito desta situação? Nós nos culpamos por más escolhas, nos preocupamos porque nos sentimos tratados injustamente, e até culpamos os outros por essas dificuldades que vivemos. Apenas para nos encontrarmos ainda de pé no meio do fogo, sem qualquer melhoria ou sabedoria. Nós apenas queremos um alívio dessa dor, mesmo que por uma hora, mas nenhum alívio vem. É como bater com os punhos na parede no final da luta, suas mãos estão quebradas, mas a parede permanece imóvel, e sem um som de pena. Ficamos com nossas lágrimas de dor e palavras de raiva como lembranças de nossas emoções. Ficamos pensando desesperadamente e começamos a criar planos, para escapar dessa prisão de conflito. Tentamos investigar a solução, informar-nos sobre os métodos, e pedir conselhos a outras pessoas. De alguma forma, começamos a sentir que devemos embarcar nas estradas para nos educar de todas as maneiras possíveis, como se o conhecimento fosse a chave da liberdade. O conhecimento traz uma pequena e curta paz nas provações e testes que estou discutindo. Pense na provação que está enfrentando. Quais são os sintomas? Dor emocional, financeira ou física são os sintomas do problema que existe. Nós realmente acreditamos que nossas respostas podem ser encontradas examinando os sintomas. A dor emocional nos diz que podemos estar sozinhos, por isso devemos ter um parceiro, para fazer essa provação ir embora. A dificuldade financeira exige que ganhemos mais dinheiro para aliviar os testes. A dor física fala conosco, e nos diz que se apenas pudéssemos encontrar o remédio ou médico certo, encontraremos o remédio, e nossos males serão curados. Todos esses sintomas são verdadeiros em todos os aspectos. Embora saber a resposta para o sintoma, nem sempre mude a circunstância, mesmo uma pequena porcentagem. Saber a resposta que nos faz sentir melhor, e recebê-la são duas ideias diferentes. A prova que o trouxe a este doloroso destino exige um acordo com sua intenção original. Devemos chegar a um ponto onde aceitamos que a razão para isso não é apenas para nos ensinar algo, mas para criar uma obra em nós que mudará quem somos e como pensamos. Estamos constantemente evoluindo para uma inteligência superior e uma força mais espiritual. Nunca chegamos a um lugar quando esta obra é concluída. Devemos perceber que o que ganhamos nesta arena permanece conosco para sempre. O mundo nos ensina que, se ganharmos sua riqueza, teremos segurança e felicidade. Embora a riqueza alivia muitos problemas, quando se trata do que o mundo exige de você para viver em paz, ela não controla o inesperado ou negocia com o destino. Ser rico não apenas como o mundo nos define, mas ser rico em espírito, este é o destino da obra eterna. Muitas pessoas ricas são pobres mendigos em seu espírito, e não entendem depois de toda a sua educação que a riqueza vem em muitas formas, ideias e fontes de energia. Ser rico espiritual, e usar as riquezas deste mundo, é o que Deus deseja para nós. Para obter essa posição, devemos nos libertar de segurar, acumular e controlar o que não nos pertence. Temos que parar de pensar com os prazos curtos lógicos desta vida, e começar a concordar com os efeitos espirituais de longo prazo da eternidade. O mundo espiritual possui uma estrutura em constante movimento. Para receber você deve aprender a dar,
É um fluxo de energia, que produz um propósito para o destino eterno dos outros. Olhe para a sua situação, qual é a fonte de contenção? Agora olhe para si mesmo, o que constantemente defende. O que você acha que sabe mais? Se você conseguir abrir os olhos, e ver os problemas sem a ideia, e o conhecimento contaminados de seu passado e presente, poderá apenas ter um vislumbre da verdade. Devemos estar dispostos a aprender novamente, o que pensamos que sempre dependemos, para obter força e estabilidade. É uma tarefa muito difícil de empreender, porque muitos de nós se apegam ao passado, como uma muleta, e há outros, que usam os fracassos e sucessos do passado para defini-los hoje. Qual é a sua definição? Se tirássemos tudo, o passado, o presente e o futuro, quem é você? O processo espiritual usa a revelação para transformar quem somos. Faça a prova e teste, que você pode estar enfrentando agora, e olhe novamente. Comece de novo e estabeleça tudo, o que você pode ter percebido para ser o padrão, e a verdade em que confiava no passado. Continuamos tentando vestir o problema com roupas diferentes, pensando que, se fizermos com que pareça diferente, ele mudará. Deve ser visto em sua forma rudimentar crua, e é exatamente onde a revelação existe. A verdade não tem cobertura. É clara e nítida, e, no momento em que é vista, traz clareza para nossas mentes e estrutura emocional, que causa uma mudança por dentro e por fora. Existem leis e fórmulas espirituais, que criam energia no reino espiritual. São forças constantes que reagem às ações, podem criar ou destruir tudo, depende se estivermos de acordo com essas leis e fórmulas. Claro, essas leis e fórmulas existem, não ditam a mente de Deus, ou a intenção do universo, elas são formadas para o nosso bem-estar. Existe uma constante no reino invisível, e esta é a presença do agora. Este agora é o fator de conexão com o próprio eixo no reino espiritual. A revelação está perfeitamente equilibrada no meio do eixo do passado e do futuro, bem como no eixo dos seus sintomas presentes e da sua solução. Revelação não é conhecimento, mas uma ação espiritual movida por nosso desejo de buscar além do que sabemos e do que podemos ver, e daquele momento em que é como se alguém tivesse acendido a luz no quarto escuro onde estivemos. Embora a luz venha, ela não permanece. Revelação não é conhecimento, embora possa trazer um novo pensamento ou ação, ela continua sendo obra misteriosa do Espírito. Oramos por ajuda e parece haver conflito. Se quisermos crescer espiritualmente, devemos estar dispostos a aprender por meio da mudança. Nós, como humanos, não gostamos de mudanças, pois elas nos levam para fora da nossa zona de conforto. Preferimos viver com o inferno que conhecemos, do que com o inferno que não conhecemos. A mudança pode ser muito dolorosa para muitos de nós. O movimento e o fluxo da energia do universo estão em constante mudança. Quando ficamos espiritualmente presos, começamos a sentir que estamos sendo puxados por um trator por uma estrada rochosa. Sentimos dor e conflito porque, embora ainda estejamos avançando, não temos controle sobre a situação ou movimento. Os prisioneiros da mudança são a dicotomia da apreensão espiritual. A revelação traz liberdade. Que coisa linda quando experimentamos essa liberação em um segundo no momento em que somos transformados. O que temos lutado, e nos tem batido por dias, meses e anos é removido. O caminho está claro e parece que os ventos do universo estão soprando conosco em vez de contra nós. Percebemos que o peso que experimentamos por tanto tempo se dissipou e somos leves, e nossa visão é simplesmente clara. Você pode perguntar se estamos à mercê da experiência de aprendizado, ou podemos ser ensinados a concordar com a intenção de Deus e os poderes constituídos. Ou apenas evoluímos com cada experiência. Devemos suportar continuamente a escola de dificuldades espirituais, para aprender o que precisamos saber, ou existe uma intenção mais civilizada espiritualmente neste processo de transformação.
Somos vítimas do abuso de conflito e crise, que nos faz tropeçar em todos os sinais de maturidade espiritual. Isso levanta a questão: todo problema é uma questão espiritual? Quando vamos além do que pensávamos que sabíamos, e do que era tão prioritário para nós, e para o desconhecido, também experimentamos um vazio de conhecimento. Estamos em um território desconhecido, e, como exploradores em um novo mundo, não podemos reconhecer o que vemos, ficamos apreensivos e espiritualmente em guarda. Agora começamos um novo processo, onde toda a teologia que nos foi ensinada, e o conhecimento do que sabíamos, que Deus era em nossas vidas no passado estão no local. Aqui está um dos lugares mais difíceis de se estar, porque como alguém libera, o que acredita em seus fundamentos espirituais e experiência. Esses atributos tornaram-se nosso interesse sagrado, e iremos protegê-los com nossas vidas. Tornamo-nos altamente ofendidos, e deliberadamente privados, porque este é o nosso esconderijo sagrado. É o que chamo de barricada eu sei, isso eu sei, isso eu sei. A verdade pode criar um argumento contra a experiência? Este é o lugar onde muitos de nós permanecemos, porque não estamos dispostos a deixar nossa fé, crenças, experiências, teologia e até mesmo da confiança, para seguir adiante nesta jornada. Se isso não o impedir e o deixar correndo em círculos, você pode cair na armadilha dos vícios hipócritas. Comece a inspecionar nossas deficiências, nossa experiência, ou a falta dela, nossos fracassos ou sucessos, e nossa natureza humana fraca. Começamos a nos julgar, e nos vemos em cima do muro do lado positivo ou negativo das conclusões hipócritas. Nessa arena, nos tornamos nossos próprios piores inimigos. Parece que alguém soltou os leões, e estamos sendo perseguidos pelo nosso próprio medo. O orgulho vem em muitos disfarces, e é uma das maiores barreiras para receber. O orgulho tem muitos disfarces, desde o mendigo humilde até o governante cruel. É um animal que se transforma, para se adequar à ocasião com a cara, de que precisa para se manter autopreservado. Você pode dizer que não tenho nenhum orgulho, porque é um fracasso. Mas, mesmo nessa declaração, o orgulho permanece, porque você concluiu que o orgulho e o fracasso são inimigos. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Muitos de nós permanecemos em um ciclo de fracasso, porque concordamos que é melhor ser vítima das circunstâncias e do caráter do que ser um vencedor aceitando a responsabilidade das ações, ou a falta delas. Gratidão. Namastê.